Boa noite. Desenho do digital e estou tentando migrar para o tradicional, mas simplesmente não estou conseguindo trabalhar com as cores com tinta. Já fazem meses que tento e nada. Alguma ideia do que posso estar fazendo errado? Olha, uma das coisas que eu sinto muito diferente quando eu tô trabalhando no tradicional é que a gente precisa fazer mistura de cor. A mistura de cor, ela é um pouco menos. Qual é a palavra? Fazer a mistura de cor é um pouco menos óbvio do que é escolher a cor no seletor de cor. Quando eu tô no seletor de cor, quando a gente tá aqui no digital, o nosso misturar tinta é escolher a cor no seletor, né? Então, o que que acontece? As cores aqui elas estão organizadas de forma que você tem informação sobre as cores sem você precisar testar nada. No tradicional isso não acontece. Então, por exemplo, eu vou escolher um verde, eu sei quão escuro a cor é. Eu sei o quanto que isso aqui vai fazer de contraste na minha pintura, por causa da posição do verde no triângulo. Eu sei quão saturada a minha cor é. Eu sei quão pura ela é, né? E eu sei quão clara ela é, de acordo com a posição no triângulo. Quando você está lidando no tradicional, muita coisa vai influenciar nessa leitura. Inclusive a iluminação do quarto que você tá. Um dos problemas idiotíssimas que eu tive. Dá até vergonha de contar, mas vamos lá. Eu tinha uma luminária apontada pro meu cavalete. Então eu tava pintando num cenário bem iluminado. Mas aí eu estava misturando a cor fora da luminária. Então eu estava misturando a cor em outra iluminação. Então quando eu misturava a cor de um lado e eu aplicava na pintura, não funcionava, porque eu tava na iluminação diferente. Então, você tem que misturar a cor na mesma iluminação que você está pintando. E, inclusive, tem alguns pintores que falam que o ideal é você não iluminar a sua pintura direto, porque senão você vai pintar mais escuro do que devia. Então, mesmo que você esteja trabalhando no tradicional, a iluminação vai importar bastante. Então, presta atenção nesse tipo de coisa. Outra coisa que vai ajudar bastante. Eu não sei se você já viu o pessoal fazendo paleta de aquarela. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Uma das coisas que o pessoal faz antes de começar a trabalhar é pegar todas as tintas e fazer uns testezinhos de cor. Tipo assim, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Você pega a sua paleta e testa ela desse jeito. E aí você vai testar ela com mais densidade, com menos densidade. Você tem que testar as misturas de cor para ver se é a mistura de cor que você quer mesmo. Não adianta você começar. Aqui, ó, mais testezinhos de cor. Ó. Não adianta você começar a tentar usar a cor sem conhecer o pigmento que você está trabalhando. O pessoal de aquarela faz isso muito, porque a aquarela tem uma tendência a ser mais escura na paleta do que ela é na pintura. Então, por exemplo, tá vendo esse verde aqui, ó? Ele é esse verde aqui. Olha como é que ele é mais escuro na paleta. Então, para você saber qual cor que é, você precisa de uma paleta de referência, senão você não sabe o que você está misturando. Isso é real com outras técnicas também. Então, quando você vai fazer uma pintura a óleo, quando você vai fazer uma pintura de marcador, faz os testes no cantinho, que vai ajudar bastante. Eu quero mostrar mais uma pintura para vocês aqui, para vocês entenderem o que é o teste do cantinho, rapidinho. Peraí. Esse aqui? Aqui. Isso aqui é um artista que eu gosto demais. Ele trabalha com Copic, o trabalho dele é fantástico. A gente aqui no cantinho, ó, a gente tá vendo a fita que ele usa para isolar. O pessoal normalmente faz fita para fazer margem nas pinturas, né? Tá vendo que Pode dar na... zoom? Deixa eu dar zoom, deixa eu ver se ele dá zoom. Isso, perfeito, obrigado. De Aqui, nada. ó, a fita na beiradinha. Agora tá dando pra ver direitinho a fita na beiradinha. Repara que ele tá usando a fita para fazer os testes de cor. Você nunca vai e coloca a cor direto na sua pintura. Você sempre testa ela antes. Isso é uma das principais coisas que eu aprendi à medida que eu tava estudando tradicional. Nunca coloca a cor direto na sua pintura. Sempre testa ela antes para saber se é o que você tá procurando mesmo. E com o tempo, você vai ver que vai ficar mais refinado, você vai conseguir acertar melhor esses tons de cara. Mas inicialmente, vai ter que fazer muito teste. Faz as paletinhas, faz as tabelas de mistura de cor, que vai ajudar bastante com essa coisa de selecionar a cor para sua pintura tradicional. Certo? Essa aqui também tá uma gracinha. Olha isso aqui, ó. Que bonitinho.
O pessoal que faz sketchbook pra postar em mídia social faz umas paletas de cores lindas, cara. Minhas paletas são todas uma bagunça. Mas tá, as cores estão testadas, é isso que importa. Posso passar a próxima? Pode passar. Sula, estou com dificuldade em manter a rotina de estável. Quando chega a época de provas, tudo desestabiliza e acabo até sem saber o que estudar. Você tem dicas de como administrar isso? Ou se passar uma semana por esses motivos sem estudo é o bastante para se preocupar? Não é, não. Olha só. Primeiramente, escola primeiro. Escola é importante. Se formem, por favor. Não se preocupa tanto em manter uma rotina de estudo além da escola. Você trabalha ao redor do que a escola deixa pra você. A escola vem em primeiro lugar e aí você estuda pintura. Eu tenho um aluno que ele tá fazendo faculdade. E na época que a escola aperta, ele não consegue fazer pintura digital. Então o que ele faz? Ele leva um sketchbook para as aulas. Porque ele consegue rabiscar enquanto ele tá escutando a aula. Não funciona para todo mundo, mas eu sei que para mim funciona. Eu me concentro melhor enquanto eu tô rabiscando. Então para mim rabiscar em sala de aula sempre me ajudou a absorver melhor o que eu tava escutando, tá? Sempre me ajudou a absorver mais o tema da aula. E eu tinha desculpa para rabiscar, certo? Então o que você vai fazer é que você vai trabalhar em torno do que a escola deixa você fazer, tá? Não inverte essa prioridade. E assim que a situação, assim que a escola der uma trégua, você volta a estudar arte. Mas não precisa se preocupar, porque você não vai desaprender o que você pegou de arte nesse meio tempo. Arte a gente não desaprende, a gente fica levemente sem prática. Mas aí, 2 desenhos, você já volta tudo, sabe? Então fica tranquilo, pode focar na aula sem problema. Se precisar parar de estudar desenho durante um tempo, também não tem problema. Mantém só o sketchbook, faz uns rabiscos de vez em quando pra manter a coisa aquecida, sabe? E depois, com o tempo, você volta pro estudo de arte. Certo? Mas escola primeiro. Sula, tenho dificuldade em criar poses quando desenho personagem. Geralmente, acabo copiando a pose de alguma foto. Como melhorar nisso? Olha, deixa eu pegar um livro aqui rapidão. Tem alguns jeitos de você melhorar isso. Force Dynamic Joy. Onde é que ele tá? Não, pera aqui. Aqui. Esse aqui. Tem um livrinho chamado Force. Esse livro aqui, ó. Pera aí, eu não quero a página da Amazon, porque a página da Amazon mostra meu CEP. Exato, Amazon. Você não facilita pra gente. Esse aqui, ó. Esse Force. Esse livro é muito bom, tá? Esse livro vai te ensinar. Ele tem essas 2 capas, inclusive. Eu não sei, o que eu saiba, não tem diferença entre essas duas versões. Uma versão mais nova, só isso. Mas é o mesmo livro. Então qualquer um desses 2 serve. Seguinte. O que esse livro vai mostrar pra você? Ele vai te mostrar como é que você pega uma pose e você exagera ela. Como que você entende as forças. Olha só. Como que você entende as forças, né? É gesto. O nome disso é gesto. Como você entende o gesto para essa pose ficar melhor representada. Então você está vendo uma pose, você vai aprender a exagerar os componentes dela para você chegar numa pose mais interessante. A partir do momento que você entendeu o que faz uma pose ficar interessante, o que faz uma pose ficar bonita, você começa a dar design na pose que você quer. Você começa a usar esses mesmos elementos que faz um bom desenho de observação, que faz um bom desenho de gesto, para criar as suas poses. Então, o caminho que você está fazendo é o correto. Primeiro com referência, aí aprende a exagerar a pose, aprende o design de uma boa pose e aí começa a criar uma pose de imaginação. No entanto, tá? Existem vários artistas, dependendo do estilo, que eles não trabalham só com imaginação, tá? Eles sempre vão trabalhar com referência. Então, não tenha medo de trabalhar com referência. Trabalhar com referência não é uma coisa ruim. Trabalhar com referência é uma coisa que a gente precisa fazer.
Se você quer desenhar de imaginação, se isso é uma das coisas que faz sentido dentro do que você está buscando, aí sim, vale a pena, vai atrás de desenhar de imaginação. Mas não saiba que isso não é uma obrigação. Tem muita gente que trabalha só com referência e tá tudo bem, certo? Nós. Sula, eu fico migrando de um estilo de line art e não consigo me decidir num só. O que eu faço? Olha só, já que estamos falando do Chris Oatley hoje, Chris Oatley foi meu primeiro mentor de arte. Ele me deu muitas dicas interessantes. Foi o Chris Oatley que me começou na jornada dos edges, né, das bordas. Foi ele que me colocou para fazer pintura de observação. Chris Oatley falava uma coisa que quanto mais eu ensino arte, mais ela faz sentido. Quando você está começando, e por estar começando, ele fala os seus primeiros 10 anos de carreira, tenta não se casar. O que ele quer dizer com isso? Quando você estiver estudando e experimentando coisa, você não precisa tomar a decisão de que eu vou fazer isso. Isso aqui é minha coisa. Namora com todo mundo. Experimenta todo mundo. Vê qual tipo de coisa que ressoa mais com você. Experimenta quadrinho, experimenta mangá, experimenta games, experimenta tudo. E isso, de novo, não é uma coisa que você vai decidir em 1 ano. Não é uma coisa que você vai decidir em 2. É uma coisa dos seus primeiros 10 anos de carreira. Nessa época, experimenta tudo. Não precisa ter pressa para escolher o que você vai fazer. Essa coisa de escolher o que você vai fazer, a gente vê muito hoje em dia, porque, pelo menos essa é a minha interpretação do que está acontecendo. Eu vejo muito perfil de mídia social, em que as pessoas têm um estilo extremamente marcado. As pessoas têm essa identidade visual muito própria. Você vê as coisas da Loesch, por exemplo. As coisas da Loesch são muito da Loesch. Tem mais alguns artistas, sabe? O Sam Dosart, sabe? Dave Raposa, que as artes têm um estilo muito marcado. Mas a gente... Oi? O Greg. O Greg. O Max Greg. Nossa, sim. Esse pessoal tem um estilo muito marcado. Eles não estão em início de carreira. Eles já passaram dos primeiros 10 anos. Então você não precisa forçar isso a acontecer pra você. Você precisa deixar isso acontecer naturalmente. Não, desculpa. Você precisa deixar isso acontecer mais naturalmente. Então experimenta as coisas todas. Testa, vê o que faz sentido. Tempo. E com o tempo mesmo. Lembra, 10 anos. Essas escolhas vão começar a acalmar, elas vão começar a fazer mais sentido e você vai começar a escolher o seu lado favorito. E aí você vai começar a aparecer essa arte que tem a sua cara, que as pessoas vão reconhecer como a sua arte. Então não precisa ter pressa, experimenta tudo. É bem o contrário, não você veio me pedir ajuda para decidir qual você deve fazer, e eu estou falando, não é para você decidir, faz o que dá na telha, faz o que dá vontade e deixa essa decisão acontecer quando ela tiver que acontecer. Faz sentido? Eu falei que a gente ia cantar na live hoje. Falou mesmo.